boa tarde a todos. Para quem não está me vendo aqui pessoalmente, eu me chamo Marcelo, eu tenho quase 1,91 m de altura, cabelo bem curto, um pouquinho calvo, tenho pele morena, moreno claro, tenho um pouco de barba com cavanhaque e gosto muito de tecnologia assistiva. Então, esse é o nosso foco aqui que a gente vai falar. O que é a transformação digital e a tecnologia assistiva, elas estão bem conectadas nesses tempos de pandemia que vivemos e ainda temos em alguns momentos. Tá joia? Bom, vamos lá, gente. Me apresentando aqui, eu deixo depois no final o meu LinkedIn para todos vocês. Eu sou atualmente gerente de projetos no Cesar, é uma empresa de inovação que fica localizada em Recife. Também sou professor lá na Universidade do Cesar School e trabalho com transformação digital como tutor ou Learning Facilitator do MIT Professional Education no Brasil. E também sou aluno de doutorado. A Nathalie, que não pôde estar aqui conosco, ela é uma pessoa em torno de 1,60 m de altura, moreno claro, cabelo comprido até o ombro. Ela é uma pessoa, ela é professora, mãe de um filho, doutora e trabalha bastante também aí comigo em cursos superiores de tecnologia e ensino à distância. Tá bom? Bom, nossa agenda. Falaremos então aqui um pouquinho do que é essa tecnologia, o que a gente quer observar, tecnologia assistiva, alguns exemplos de forma global, ferramentas que a gente tem, quais as tecnologias estão disponíveis, também focar um pouco na saúde e depois caminharemos para considerações finais e conclusões. Bom, gente, olha só que interessante, né? Por que tudo isso? A pandemia, ela ocorreu, né? E ela está ocorrendo no momento em que o Brasil já estava preparando para um mundo de transformação digital. O que significa isso? A pandemia, ela acelerou as ferramentas, o uso das ferramentas. Então, quando a gente fala tecnologia assistiva, é tudo que a gente pode utilizar e tem no dia a dia para facilitar a nossa comunicação, o nosso dia a dia. Um comando de voz, a nossa tela touch, algum outro device smart e etc. Então, tudo isso somado, a gente coloca num conjunto de tecnologia assistiva. Só que, além disso, a gente está falando da transformação digital, que são as tecnologias, né, de IoT, blockchain, nuvem, etc., que, conectado com as tecnologias assistivas, elas vão ter esse número de informação e depois vai devolver isso para o usuário. De que maneira? Através desses avanços tecnológicos. E o uso dessas ferramentas, ele torna, como dito, o dia a dia da população mais simples. Vocês vão ver em vários exemplos como isso vai facilitar e o porquê que isso é tão legal e tão importante. Além disso, a tecnologia assistiva, ela é uma área de conhecimento interdisciplinar, o que significa aumento de produtividade das pessoas, como utilização de serviços em dispositivos móveis. E uma das abordagens é a telemedicina. Mas quando a gente fala aumento de produtividade, dependendo da idade da pessoa, ou dependendo do acometimento que ela tem, ela precisa ter uma fonte maior, ela precisa ter uma calibração, vamos falar assim, ou um ajuste na sua tela, para que ela consiga visualizar melhor, porque às vezes a gente sabe que tem um contraste, tem um tamanho de fonte. Então, a tecnologia assistiva no computador, ele vem para ajudar. E aí, quando a gente fala da abordagem da telemedicina, é o que a pandemia nos permitiu. Então, por que eu vou no consultório médico? Por que eu tenho que me deslocar até uma clínica para fazer um teleatendimento ou tirar alguma dúvida? Então, através do seu smart device, do seu tablet, etc., você consegue ter isso através da tecnologia. Além disso, gente, mais de 200 milhões de pessoas têm baixa visão e não têm acesso a produto de assistência para baixa visão. Então, isso já mostra e já confirma o que a gente disse. Usando o computador, você pode ter aí cognitivo, né, alguma coisa que adquiriu, enfim, essa baixa visão, e aí como você consegue ter um ambiente de trabalho adequado, sem cansar, sem
desgaste assoberbado. Além disso, 75 milhões de pessoas precisam de uma cadeira de rodas e apenas 5%, ou entre 5% a 15%, precisam ter acesso. Quando a gente fala também de cadeira, não é uma cadeira apenas mecânica que você tem que ter força nos braços para movimentá-la. Ela pode ter embarcada uma tecnologia, quando a gente fala embarcada, é ter uma tecnologia também nessa cadeira, que ela vai poder medir quanto tempo essa pessoa ficou sentada, se esse tempo que ela ficou sentada não está prejudicando a coluna, não está deixando a pessoa sem os movimentos adequados, se ela tem que levantar, se ela tem que fazer algum outro movimento para o próprio organismo. Então, a tecnologia ela também vai estar presente numa cadeira, coisas que a gente não vê. Então, se a gente vê que de 5% a 15% precisa, né, de 75 milhões, olha onde a gente tem a oportunidade aqui das empresas podendo investir, das empresas podendo trazer isso como um benefício para a população. Aí eu trago, né, como a gente disse há pouco, exemplos de baixa visão. Aqui um outro exemplo de inclusão é o Orcam My Eye 2. O que significa? A câmera do meu olho, né? Essa versão 2 aqui. É um dispositivo da inteligência e visão artificial que permite o fácil acesso, intuitivo e instantâneo à informação disponível em tempo real e funciona totalmente offline. O que significa isso, gente? Que através desse óculos, você consegue ter uma visão artificial no qual ele vai permitir acesso a um site, a alguma informação, você vai conseguir ver em tempo real aquilo, e se não estiver conectado, não precisa, ele pode estar offline, porque ele tem ali um sistema, um chip, ou um banco, uma memória que permite trazer algumas informações do qual você está vendo. Igual se a gente tivesse que ter um dicionário ali, traduzindo em tempo real para você. Então, ele consegue ali ajudar, né, trazer esse conforto para o usuário que utiliza esse dispositivo. Um outro aqui, gente, é o WeWalk. O WeWalk é bem interessante pelo seguinte, é uma bengala inteligente. Essa tecnologia aumenta a independência das pessoas com deficiência visual e promove a sua participação plena na sociedade. O que significa isso? Então, imagine uma pessoa que precisa da bengala, que tem que subir um degrau ou vários degraus, que tem objeto na sua frente, às vezes ela precisa saber o quanto ela realmente caminhou, se ela está segurando, a bengala está na altura correta, ela não está muito inclinada por causa do comprimento e assim por diante. Então, essa bengala inteligente, no final do dia, ela também pode estar conectada através de Bluetooth ou algum outro formato aí, no seu smart device, e você ver os dados de o quanto foi utilizado. Então, de repente, você precisa que um idoso ou uma pessoa que acabou de está sofrendo de uma recuperação, faz ali uma fisioterapia e precisa utilizar essa bengala para a gente acompanhar quantos passos ela está fazendo, se ela está exercitando. Então, ali você também tem essa saída de ajuda, até mesmo para garantir que a pessoa está fazendo os movimentos adequados, que ela está fazendo tudo o que o médico ou o seu, né, profissional orientou. E aí, gente, para vocês verem depois, tem aqui um idoso e na sua casa inteligente. Eu vou deixar para o final, se a gente sobrar tempo, mas tem o QR Code aqui do vídeo que aponta para a página. É bem interessante que vocês vão observar o seguinte, esse idoso ele mora sozinho, ele quer continuar tendo a sua independência, porém, ele tem ali a família influenciando no sentido assim, de monitorar os seus hábitos. Então, a família tem uma bengala inteligente que ela apita quando ele fica muito tempo sentado, porque ele tem que caminhar tantos passos com essa bengala. Depois ele tem o smart, o garfo e a faca e a colher inteligente, que vai ver se ele está consumindo alimentos saudáveis. Depois tem na cama, se ele está tendo um mínimo de 8 horas de sono adequada, e assim por diante. Então ele se sente, quando vocês verem esse vídeo, ele se sente invadido do seu dia a dia. Daí
ele busca alternativas de se conseguir burlar e a família achar que ele está ali fazendo tudo certinho. Então, vale a pena vocês verem, para vocês verem que a tecnologia ela vem para ajudar, mas no contexto, a gente também não pode ser over-assisted ou muito pressionado a utilizar. Com muito recurso, todo mundo conhecendo, sabendo do que você está fazendo, que não é legal, né? Tira a liberdade. Depois tem um outro aqui, tem um QR Code do lado, para vocês verem, que chama Eye Tracking. O eye tracking é interessante porque ele faz o rastreamento ocular e refere-se ao processo de medir para onde olhamos. Então aqui, gente, eu estou olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, e ele consegue mapear todos esses pontos, fazer essa rastreabilidade do meu olho, e aí saber aonde que os pontos ficaram mais tempo. Então isso também serve para um professor que está dando aula à distância e ele quer saber se os alunos estão engajados naquela aula, se eles não estão só com a câmera ligada, mas de repente está assistindo um vídeo, assistindo outra coisa. Ou se você vai fazer uma prova através do computador, e esse teste, você não precisa se deslocar até um lugar bem distante, você pode fazer na sua máquina, todo seguro, mas será que não tem ninguém passando ali as informações e tal? Então é uma forma também dessa tecnologia ser utilizada com esse objetivo, seja para ensino acadêmico, seja para uma empresa que vai oferecer uma prova e assim por diante. Então, tem aí também mais detalhes através do QR Code. O próximo é bem bacana para quem conhece aí, a gente tem, né, a língua brasileira de sinais, foi dito aí na palestra, né, nas anteriores. Aqui tem um exemplo da Microsoft China, utilizando o chinês, né, como linguagem de sinais, tem o vídeo, e quando a gente dá um play, ele mostra um pouquinho de como é um paciente no consultório, no qual ele não sabe a língua, ele não sabe o idioma, e ele precisa de atendimento. Então, qual é o recurso que está sendo utilizado? Tudo bem que é um pouquinho mais antigo, no sentido assim que a gente está falando do Kinect, tecnologias um pouco mais antigas, mas elas impulsionaram outros desenvolvimentos. Então, esse que é o legal. E a ideia aqui, a proposta é mostrar que você vai treinando modelos ou base de dados de pacientes com funcionários, enfermeiros, etc., de como seria o processo, e daí, quando o paciente está lá sentado na maca, sendo atendido, o médico está perguntando, consegue fazer essa conexão. Então, vocês podem observar o paciente mais o médico e, através da câmera, os sinais começarem a ser trocados. Então, isso é bem interessante porque a gente tem já na China estudando, trazendo isso. Imagine chegar para o Brasil, né? Como uma pessoa que ela fala Libras, ela não é alfabetizada em português, a primeira língua, sua língua original é Libras, e ela precisa se comunicar num consultório. E o médico, pode ser que aquele médico não sabe a língua de sinais. Então, isso é uma oportunidade aí para a gente ter aí, no Brasil também, a tecnologia, ou seja em telemedicina, ou seja no contexto do consultório, no hospital, a Libras também sendo utilizada. E aqui, gente, eu trago 3 outros exemplos de aplicação. A grande maioria conhece, né? A HandTalk. Então, ela é bem interessante pelo seguinte, a HandTalk, como todos sabem, né, é um tradutor de língua de sinais que faz a interpretação automática do texto e voz em Libras, com a ajuda do simpático avatar, o nosso amigo Hugo. E aí a gente teve várias outras derivações, né? Tem vários outros avatares. Mas a gente foca aqui no Hugo, trazendo o português e o americano. Tem aqui o QR Code, se alguém quiser um pouquinho mais detalhes. A gente também tem o Be My Eyes, que ele foi desenvolvido para auxiliar pessoas com deficiência visual em diversos desafios do dia a dia. Através de uma chamada de vídeo, pessoas com deficiência visual se conectam a voluntários pelo mundo que emprestam sua visão para auxiliar essas pessoas a identificar cores, placas, encontrar datas de vencimento de algum produto ou tarefa cotidiana. Então, olha que interessante. E aí temos aqui, então, o QR Code para o Be My Eyes. E o último, o Telepathics, né? A gente pode chamar assim,
Pessoas com limitações severas de movimento podem se comunicar com pessoas ao seu redor. O aplicativo permite que o usuário escreva e vocalize frases com o mínimo de movimentos e é compatível com o acessório que permite a utilização com apenas piscar dos olhos. Então, olha só que legal, gente. Por que eu trouxe isso? Né? A gente está falando de uma transformação digital, que a gente tem tecnologias por trás. Então, aqui a gente pode ter IoT, muita informação indo para uma nuvem, que cloud faz parte da transformação digital, internet das coisas, inteligência artificial que vai processar isso. A gente traz isso para o contexto tecnologia assistiva, o quanto isso pode facilitar, e no nosso momento, né, que vivenciamos um alto impacto e agora está mais controlado da pandemia, o quanto isso está disponível e tem ajudado aí a população. E aqui, gente, falando da tecnologia, para quem passando por cima, né, a integração com a IoT permite o quê? É uma das tecnologias mais simples aplicadas à saúde. Então, a gente está falando do smartwatch, do nosso relógio. Então, a gente pode falar do Apple Watch, do Samsung, Mi Band, enfim, várias outras marcas que vão coletar esses dados, seja de caminhada, batimento cardíaco e várias outras informações, e aí vai mandar para uma nuvem conectado com o seu celular, tem ali algum aplicativo que vai dizer, poxa, você bateu a sua meta hoje, o seu peso está ficando adequado, o seu ritmo bacana e assim por diante. Então, a gente dizendo isso com o IoT. Além disso, a gente tem os assistentes virtuais, que eles são conhecidos também como aliado no processo de atendimento da transformação digital. Então, imagine eu entrar num site, num aplicativo para marcar uma consulta e ali eu tenho algo virtual humanizado que vai realmente acolher, que vai trazer aquele momento de resposta, de ajuda, enfim, e vai facilitar essa minha necessidade, otimizando realmente o atendimento online, para não ficar aquela musiquinha, eu ficar demorando, esperando e assim por diante, né? E aqui a gente tem, em outras, falando de tecnologia, a assinatura digital, que é para centralizar a informação dos prontuários dos pacientes. Então, por que isso, gente? Se a gente fala de tecnologias, ou transformação digital, com várias tecnologias envolvidas, eu também não quero fazer telemedicina, meu atendimento online e meus dados ficar à disposição em qualquer lugar, qualquer pessoa acessar, qualquer pessoa ter ali chances de ver o que eu estou, né, buscando. Então, aí a gente fala de assinatura digital porque a gente pode ter o blockchain por trás. O blockchain para ajudar a pôr um selo, para ajudar a dar essa garantia ali naquela informação, para não ter perigo de vazar essa informação, olhando também para o nosso contexto de lei de proteção de dados. E aí, por último, a gente tem a inteligência artificial machine learning, como eu disse, né? Então, se a gente tem muitos dados, muitas informações indo e vindo, como é feito isso? A gente está falando que elas estão em alta, por quê? Porque elas podem processar e trazer relatórios mais rápido, elas podem trazer respostas mais rápidas, ou seja, eu ter certeza daquilo, ele está mais real, mais preciso possível, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode tentar falar, porque como eu estou apresentando, às vezes eu não consigo visualizar tudo, tá, gente? Fiquem super à vontade. E aqui, gente, indo para os últimos de tecnologia, eu trago o Big Data, que foi citado, que é essa grande quantidade, essa grande massa de dados que a gente tem disponível. Essa grande massa, profissionais, eles trabalham com padrões, ou seja, eles trabalham para encontrar também padrões para uma tomada de decisão. Então, imagine, você fez ali uma foto, né, de alguma imagem do seu corpo, e aí o médico precisa saber se tem ou não um câncer, se tem ou não uma determinada lesão. Como ele compara? Ele compara com uma outra base, com casos de pacientes saudáveis e não saudáveis, e aí aquela foto entrando naquele conjunto com machine learning, etc., ela consegue identificar e trazer um poder de precisão de reconhecimento para falar, opa, aqui está 100% saudável, não tem risco nenhum. E o médico vai lá
ele termina de confirmar e dá o laudo relatório. Então, vem nesse sentido também. E a computação na nuvem, gente, como a gente sabe, né, ao invés de ficar com processamento local em casa e sem compartilhamento e sem segurança, quando a gente vai para uma nuvem desses grandes players, dessas grandes empresas que a gente tem, tanto aqui no evento, no TDC e assim por diante, a gente está falando de empresas que vai possibilitar essa facilidade do armazenamento físico. Então, não preciso saber se está no Brasil, se está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Simplesmente, minha informação está na nuvem. Igual a gente tem hoje nossas fotos numa nuvem, os nossos arquivos numa nuvem, enfim, muitas coisas. E aí, a computação na nuvem permite você usar todo esse processamento que já tem na nuvem numa máquina para fazer isso sem ter que depender. Isso reduz custo, isso ajuda muito na performance, no nível de cuidado. Ok? E, por fim, telemedicina. A telemedicina, então, ela vem para também tirar essas barreiras que a gente tem no nosso dia a dia. Então, imagine, você está no interior de uma cidade, de um estado, de uma determinada região, que, às vezes, o deslocamento para chegar até um hospital, ele é longo, mas minimamente tem uma internet, ou tem uma infraestrutura que daria ali para poder fazer, né, essa conexão. Claro que a gente entende que a gente está falando que a tecnologia também tem que ser investida na internet, na conectividade. Não basta a gente ter várias tecnologias e a gente não ter como utilizá-las, ou não dar oportunidade para todos, na verdade. Então, a transformação digital aqui, ela permite essa transmissão e compartilhamento de informações médicas. Então, eu viajei para outro estado, preciso de alguma coisa, esse prontuário ele pode estar conectado, então você não perde nenhuma informação, então você consegue ser atendido num outro local, num outro lugar, de forma remota. Então, isso também é uma vantagem, né? Uma oportunidade. E, por fim, gente, eu trago aqui alguns materiais, né? Se alguém precisar, inteligência artificial no contexto da saúde, como isso está trazendo um crescimento muito grande, o blockchain, a questão dos registros, e aqui uma lista de dispositivos que a gente pode falar: rastreadores de glicose, para ataques cardíacos, proteção contra concussão, sensores para pacientes que têm AVC, distúrbio de movimento e assim por diante. Então, tem uma listinha aqui bem interessante. E considerações finais. A Agenda de 2030, gente, para o desenvolvimento sustentável, coloca a saúde e o bem-estar no centro de uma nova visão. Isso significa que a cobertura universal da saúde, ela tem que garantir um desenvolvimento sustentável para todos, de modo que todos, em todos os lugares, possam acessar os serviços de saúde sem enfrentar dificuldades financeiras. Então, para que a gente vai ter uma bengala? Para que a gente vai ter um monte de coisa se ele custa caro? Então, isso vem uma forma de ser acessível para todos. E, nos últimos anos, tem havido um aumento de pesquisa e adoção de dispositivos que vem atender pessoas idosas no contexto da situação. Então, principalmente o idoso, que ele tem uma dificuldade de locomoção, que ele precisa ter ali todo um suporte. Então, essas tecnologias também vêm para dar esse respaldo. E, claro, né, o Covid, ele aumentou essa adoção devido à restrição de sair de casa. E, por fim, a tecnologia brasileira é usada em vários países no tratamento de pacientes com câncer, ou do Covid. Um exemplo que eu tenho aqui é, por exemplo, monitoramento de ventilação mecânica, que, no caso, a gente do Covid, bem no início, as pessoas ficavam acamadas e precisavam de ventilação. Então, todos esses dados eles foram sendo coletados, armazenados, para observar o comportamento da pessoa dia a dia. Então, olha quanto estudo também saiu, né? E aqui, gente, a equipe de terapia ocupacional da Casa de Cuidados utiliza tecnologias assistivas para práticas integrativas de reabilitação, o que significa que, através de uma equipe de TO, mais a tecnologia assistiva, de baixo custo, elas conseguem ter órteses para adaptação do paciente que necessita de algum uso do dispositivo para eliminar, reduzir a deformidade. Significa, então,
se você precisa sair de uma cadeira de rodas, fazer alguns movimentos para não ter aquela deformidade e assim por diante. Então, essas tecnologias elas estão se conversando com outras áreas para garantir uma melhor resposta, uma melhor qualidade de vida desses pacientes. E, por fim, realmente é o seguinte, gente, a jornada de um paciente não é apenas no hospital. Existe um antes e um depois. E o que precisamos fazer é sermos capazes de construir isso, costurar isso, certificando-nos de que estamos cuidando e entendendo o contexto, então, para onde podemos alavancar essas ferramentas digitais, para estar lá para eles. Então, veja, a jornada de um paciente não é apenas no hospital, ela é o antes do hospital e depois do hospital. Porque o antes, se ele utilizar as tecnologias no hospital, ter as condições adequadas para o seu tratamento. E o pós também, a gente vai conseguir costurar isso de uma maneira que o cuidado ele vai ser realmente atingido, que é o que a gente precisa. Ok? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. E aqui está o meu QR Code para o meu LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvida, a gente poder discutir, poder trazer outros exemplos. Fico à disposição e agradeço.